O dia 30 de março, próximo domingo, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. A data chama a atenção da sociedade para a doença, que é caracterizada por episódios depressivos alternados com episódios de euforia. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o transtorno afeta mais de 140 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico, características da doença e a importância do tratamento. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a médica psiquiatra Audrey Gotardi. Audrey, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Esse tema é muito relevante porque, apesar de ter um número muito grande de doentes, é uma doença ainda muito subdiagnosticada. Então, no popular, as pessoas pensam que transtorno bipolar é uma avaliação do humor. Ficou com raiva, ficou bravo, do nada é bipolar. Não, a alteração, para chamar de transtorno bipolar, é uma alteração sustentada do humor. Então, pode passar períodos de depressão, que fica com falta de energia, como se nada tivesse sentido, nada tivesse valor, para baixo, e períodos que você aumenta a energia, que é a euforia, que pode ser uma hipomania ou uma mania, que a pessoa fica com mais energia, ela fala mais, ela fica, às vezes nem é percebido pelos outros, sabe? Dorme menos e está tudo bem, é como se tivesse, eu brinco, né, no 220, sabe? A hipomania. A mania já dá para perceber porque fica fora do normal, assim, sabe? Um pouco além da energia. Então, quando tem essas alterações da energia sustentadas, né, tanto para baixo quanto para cima, a gente pode pensar em transtorno bipolar. Essas são algumas das características ou as principais características do transtorno. Sim, e o que é importante, né? O principal diagnóstico diferencial de depressão é transtorno bipolar. E para você ter transtorno bipolar, precisa ter um episódio de mania ou hipomania na vida. E às vezes, numa consulta rápida, numa conversa rápida, isso acaba passando batido para o médico que está avaliando, ou o paciente mesmo, quando vai contar, não acha que é importante contar sobre esse episódio de aumento de energia sustentado. E isso faz toda a diferença para o tratamento, porque o tratamento do transtorno bipolar é bem diferente do tratamento da depressão unipolar. Tá certo. Doutora, eu gostaria também de falar aqui que existem fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno bipolar, é isso? Existem esses fatores? Algo que possa ser entendido, compreendido dentro da família, por exemplo? Sim. Como todos os transtornos mentais, é uma doença multifatorial, então tem várias causas, né? A gente pode usar aquele exemplo do copo. Junta ali genética, personalidade, situações de vida, traumas, noites mal dormidas, uso de substâncias, vai enchendo o copo, né? Vem ali uma gotinha, faz o copo extravasar. Tem uma causa única? Não tem. Mas a gente sabe que em quem tem genética para adoecer, parentes de primeiro grau, né? Que tem transtorno bipolar, é bom ter um olhar mais atento para conseguir fazer o diagnóstico mais precoce e evitar danos ao longo da vida. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. É preciso também estar atento, né, com relação ao diagnóstico da doença, mas também a tratamento. Fala pra gente sobre o diagnóstico. A doutora já falou algumas características da doença, né, que é uma doença de difícil diagnóstico, sobre esses episódios, né, às vezes de depressão profunda, às vezes de euforia muito intensa, mas como que o médico psiquiatra trabalha com esse diagnóstico? Realmente esse é o profissional que está apto a fazer um diagnóstico do transtorno bipolar? Sim, o diagnóstico de transtorno bipolar é um diagnóstico clínico, então é feito pela conversa com o paciente, para avaliar como que foi a história de vida dele, quando que começou os sintomas, às vezes até algum sintoma que não chamou a atenção do paciente, mas que pode chamar a atenção na anamnese, nessa conversa com o médico. Não tem nenhum exame para diagnosticar transtorno bipolar, então é pela história clínica, pela análise dos sintomas, o impacto que teve na vida, o sofrimento que aquilo pode causar, né? Analisa o todo e aí sim a gente chega no diagnóstico de transtorno bipolar. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. É preciso estar atento aos sinais, como a gente falou aqui, buscar ajuda profissional. É uma doença que pode ser tratada para que o paciente consiga ter qualidade de vida após esse diagnóstico. Às vezes a pessoa recebe o diagnóstico e pensa que aquilo determina, né, é determinante para ela. Poxa, não consigo mais viver em sociedade, tenho dificuldades de conviver em família porque sou bipolar. Mas o tratamento, a ajuda medicamentosa em alguns casos, pode auxiliar para que esse paciente tenha uma vida em sociedade, consiga viver bem? Com certeza. Isso que eu achei importante de falar sobre o assunto, que a gente quase não se fala sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é uma doença crônica. Então, a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, você vai ter transtorno bipolar o resto da vida.
né? É igual o diabetes, né? Teve o diagnóstico de diabetes, você vai precisar tratar o resto da vida. Então, o transtorno bipolar, ele precisa da medicação. Tem alguns transtornos mentais que não precisam, mas o transtorno bipolar precisa. Por quê? A gente precisa estabilizar o humor para evitar que tenha essas quedas sustentadas de depressão e que tenha esses aumentos de energia, de euforia, sabe? Para o tratamento, a gente sempre usa, né, ou estabilizador do humor associado com antipsicóticos, normalmente. Por que a importância do diagnóstico? Antidepressivo pode piorar o quadro de transtorno bipolar, oscilar mais. Então, se às vezes não está com o diagnóstico correto, está usando antidepressivo por bastante tempo, o paciente não melhora da depressão, você não sabe o que está acontecendo e às vezes é o diagnóstico, sabe? Então, é muito importante o diagnóstico correto para indicar a medicação correta. Mas, né, como é uma doença multifatorial, não é apenas medicação. Então, é muito importante o acompanhamento psicológico também, a psicoterapia, para você entender os sintomas, entender o que é a doença, o que é o paciente, né, para conseguir criar uma estratégia para essa pessoa se adaptar melhor, né, aos sintomas. Muitos pacientes com tratamento adequado ficam sem sintomas e não tem problema nenhum ao longo da vida, sabe? Tem que manter monitorando? Tem, mas igual qualquer outra doença, né? Mas é importante manter esse tratamento. Então, o que é importante? Um acompanhamento próximo, manter o uso da medicação e o que eu gosto de usar de termômetro, que é fácil para as pessoas verem, é o sono, né? Quando começa a dormir pouco e tá tudo bem, tá com muita energia, quer produzir muito, pode ser que está entrando em mania ou hipomania, sabe? Ou começou a dormir demais e não descansa, pode ser um quadro de depressão, mas assim, nunca é um sintoma isolado, mas eu considero o sono um bom termômetro para avaliar como que está o humor da pessoa, né, o tratamento. De forma geral, é importante nós falarmos sobre esse assunto sempre, né? Desmistificarmos tudo isso, justamente para que as pessoas possam pedir ajuda. Quando as pessoas não estão se sentindo bem, a gente sabe que problemas de saúde mental, né? Ainda existem tabus, infelizmente. Nós estamos aqui também para ajudar a desmistificar tudo isso, né? Trazer informações que possam ajudar familiares e pessoas que receberam o diagnóstico da bipolaridade, que é a doença que nós estamos falando hoje, e que as pessoas compreendam que devem falar sobre isso, devem conversar com a sua família, com seus amigos, pedir ajuda, né? E também buscar ajuda por conta própria. Então, muitas vezes, quando a pessoa sente que não está bem, que algo não está legal na sua vida, é importante buscar ajuda profissional e não negligenciar esses sintomas, não é, doutora? Exatamente. Eu sempre digo que ninguém escolhe ficar doente, né? Mas se você ficou doente e tem uma oportunidade de tratar, existe tratamento para você conseguir ficar bem, por que não? Né? Então, acho que é sempre importante procurar atendimento. O tratamento psiquiátrico, a função é devolver qualidade de vida, não é deixar o paciente sedado, não é deixar o paciente incapaz, né? Que as pessoas têm muito medo. Eu tenho transtorno bipolar, não vou conseguir fazer nada. Não, existem vários graus da doença, existem vários tipos, né? A gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. A gente sabe que existe o transtorno bipolar e existe tratamento, né? Cada caso vai ser avaliado de uma forma individual, pensando em devolver qualidade de vida. Hoje, sobre bipolaridade, a entrevistada foi a médica psiquiatra, a doutora Audrey Gotardi. Doutora, é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema aqui no quadro. Eu quero agradecer a tua presença, a participação, os esclarecimentos, né? Esperamos poder ajudar as pessoas que estão em casa, nos acompanhando, levando informação com qualidade a todos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Obrigada.